Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre a verdadeira esperança. Eu sei que é difícil manter a fé e ter firme confiança em Deus o tempo todo. Nós cristãos somos provados muitas vezes no mundo de hoje. A nossa fé é posta à prova todo o tempo. E a nossa convicção é confrontada constantemente. Mas como disse o apóstolo Tiago no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1:2, fiquem alegres quando passarem pelas provações, porque a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança deve ser completa, para que vocês sejam maduros sem faltar em nada. Então, como cristãos, devemos aguentar as provas que temos que passar, conservar a nossa fé e manter a esperança, porque honramos a Deus e a Jesus que deu a vida por nós. E para nos ajudar, é importante lembrar que até os grandes homens de Deus na Bíblia passaram pelas mesmas incertezas que nós passamos, em épocas diferentes e situações diferentes, por motivos diferentes. Mas os sentimentos eram os mesmos. Eu já falei do profeta Elias, que fez descer fogo do céu mais de uma vez. Ele foi um grande profeta, muito temido, muito respeitado, inclusive um dos poucos homens na história da terra que não morreu, foi levado direto ao céu. Está lá em 2 de Reis 2:11. Mas quando foi perseguido pela rainha Jezabel, ele teve que fugir de um lugar para o outro e em um determinado momento da sua vida, Elias desanimou totalmente, perdeu a esperança e quis até morrer. Em 1 de Reis 9:4, ele disse: já basta, Senhor, toma minha vida agora, pois eu não sou melhor que os meus pais. Mas Deus ainda tinha muita coisa reservada para o Elias e o fortaleceu para ele continuar em frente. E depois ele ainda ungiu Eliseu como seu sucessor, que foi um profeta que recebeu o dobro do poder do Elias, imagina só. E um outro sujeito muito conhecido que também perdeu a esperança foi o João Batista. Poucas pessoas que leram a história de Jesus perceberam isso, mas aconteceu realmente com o profeta escolhido por Deus para batizar o seu próprio filho. João Batista reconheceu quando Jesus veio até ele para ser batizado e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1:29. Depois que batizou Jesus, ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele e falou em João 1:33, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse, sobre quem você vê descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí o João continuou no versículo 34. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Então João Batista sabia muito bem quem era Jesus. Tanto que quando as pessoas deixaram de segui-lo para seguir Jesus, ele falou lá em João 3:30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Só que depois, quando foi preso por Herodes, passou um tempo na prisão, João Batista começou a perder a esperança e começou a vacilar na fé. Nós sabemos que ele foi fiel até a morte, que morreu na prisão, mas num determinado momento, João Batista mandou os seus discípulos irem lá falar com Jesus e perguntar se ele era realmente o Cristo ou se eles deviam esperar outro. Como assim? Ele mesmo viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus e ele disse, eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Só que os tempos difíceis na prisão ofuscaram a visão do João Batista, abalaram a fé dele e enfraqueceram sua esperança. Isso acontece muito com todos nós, mesmo com aqueles que já viram Deus se manifestar de uma maneira grandiosa em suas vidas, com os que já receberam milagres, com aqueles que já presenciaram Deus agindo fortemente. Porque o tempo passa, a vida continua, novas dificuldades aparecem, e aí criamos a falsa esperança
de que Deus vai consertar as coisas aqui nesse mundo e que Ele vai fazer tudo ficar bem aqui na terra. Mas não foi isso que Ele prometeu. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se a nossa esperança é a de ver o mundo melhorar, vamos ficar muito desapontados. Paulo mesmo avisou em sua segunda carta ao Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele falou, nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, sem respeito, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem amor pelos outros, duros de coração, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que seguem a boa religião, mas suas ações negarão o poder dela. Homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Uma das razões por que lá atrás o povo judeu não aceitou Jesus foi porque eles esperavam que o Messias fosse libertá-los do domínio do Império Romano. A nação judaica aguardava ansiosamente a restauração do reino de Israel, as 12 tribos de volta à terra prometida, tudo restaurado como nos dias do rei Salomão. Mas eles queriam a restauração física, e Deus tinha em mente algo muito maior. O plano de Deus é e sempre foi o de restaurar toda a humanidade, reconciliar o ser humano, livrar ele do pecado e trazê-lo de volta à presença de Deus. Por isso, quando Pilatos disse para Jesus que eram os judeus que queriam a morte dele, Jesus respondeu lá em João 18:36, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. E é isso o que nós precisamos sempre lembrar. Nós não somos desse mundo. Jesus falou em João 15:19, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como não são do mundo, porque eu escolhi vocês, é por isso que o mundo os odeia. Quando esquecemos essa importante verdade, nossa esperança é abalada e a nossa fé enfraquece, porque colocamos a esperança nas coisas do mundo físico. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, qual é a nossa verdadeira esperança? Os antigos sabiam no que acreditar. Eles tinham esperança e ainda que ela vacilasse e eles ficassem inseguros, continuavam firmes em Deus. Paulo escreveu sobre os heróis da fé no capítulo 11 da sua carta aos Hebreus. Eu já citei aqui, mas vou falar de novo. Lá ele disse, Hebreus 11, 13 a 16, todos esses morreram na fé, não alcançando as promessas. Viram-nas de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E os que dizem essas coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria melhor, a celestial. E Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, qual a verdadeira esperança do cristão? Jesus, o Deus vivo que veio ao mundo como homem, venceu a morte e nos libertou da prisão eterna. Mas por que Jesus é a nossa esperança? Porque ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Você se lembra do que ele falou para Marta, irmã do Lázaro, em João 11, quando Jesus chegou na casa deles? Marta foi encontrá-lo e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus respondeu, seu irmão vai ressuscitar. Como a Marta conhecia as promessas antigas, ela respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, que é aquela promessa da ressurreição dos mortos para o juízo final. Mas o que foi que Jesus respondeu? Ele disse,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é mentiroso? Não. Foi ele que disse isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é a vida eterna. O apóstolo João explicou isso muito bem no primeiro capítulo. João 1, versículo 4. Nele, em Jesus, estava a vida e a vida é a luz dos homens. Versículo 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E no versículo 12. Mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, presta atenção. Se em algum momento a sua esperança for abalada, você ficar desanimado, sua fé enfraquecer, lembra só desse versículo. A todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. O poder de ser filho de Deus. Tem algumas versões mais modernas da Bíblia que dizem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas ser filho de Deus não é um direito, é uma graça recebida através da aceitação do sacrifício de Jesus. E essa graça é acompanhada de poder. Porque se tornar um filho de Deus envolve ter parte no poder dele. Eu acabei de ler recentemente um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Muito bom, foi um amigo que me emprestou, Emiliano. Nesse livro, o C.S. Lewis explica a diferença daquilo que é criado por Deus e o que é gerado por Deus. Todo mundo, todas as plantas, todas as criaturas e todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas Jesus não, ele foi gerado por Deus. Como diz o Salmo 2,7, Tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus veio de Deus, por isso ele tem as características de Deus. Ele é como Deus. Jesus é Deus. E como nós fomos criados por Deus, apesar de termos a sua imagem e semelhança, somos apenas criaturas. Mas no momento que recebemos Jesus dentro de nós, como nosso Salvador, somos transformados. Como diz em Tito 3, 5, 6 e 7, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela renovação do Espírito Santo que derramou sobre nós através de Jesus Cristo, para que sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isso é muito bacana. Nós que éramos meras criaturas, fomos feitos herdeiros de Deus. Pedro escreveu em 1 Pedro 1,3, bendito seja Deus e Pai, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a verdadeira esperança do cristão. Nós éramos criaturas e fomos gerados como filhos por causa de Jesus. Então nós não temos que ter a nossa esperança num bilhete da Mega Sena acumulada, ou numa mudança para um país melhor, num governo mais justo, numa cura de uma doença que pode nos matar. Nossa esperança não é do mundo. Não é de o mundo ficar um lugar melhor e nós sermos felizes aqui. Esse mundo não é o nosso lar. Foi Jesus que falou isso. João 14, 1 a 6. Não se preocupem, acreditem em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar um lugar para vocês e virei outra vez para vos levar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí quando você escuta isso, já dá logo uma de Tomé e pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? E o que Jesus respondeu?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Você tem Jesus, você conhece o caminho e tem a verdadeira esperança. Ah, mas eu já perdi minha esperança. Perdeu como? Você perdeu Jesus? Esqueceu ele em algum lugar e não lembra onde foi? Saiu de casa, deixou ele na gaveta? Não tem como perder Jesus. Você o recebeu, ele mora dentro de você. Apocalipse 3:20, na versão em inglês da Bíblia, King James, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. Você abriu a porta do seu coração para Jesus. Ele entrou dentro de você e ficou, pronto. A porta não é rotativa. Ele não fica entrando e saindo. Ele entra e fica lá para sempre. Nada nem ninguém pode tirar Jesus de dentro de você. Nada pode separar dele. Não é isso que fala Romanos 8:35? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. No 38 e 39, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a sua verdadeira esperança. É disso que você tem que lembrar. Vou ler só mais alguns versículos para vocês gravarem bem. Tá? Romanos 15:13. Que o Deus da esperança encha vocês de alegria e de paz na sua fé, para que fiquem cheios de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 12:12. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. 1 João 1:1. Olhem quão grande amor o Pai nos deu para sermos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Hebreus 10:23. Guardem firmes a sua esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Romanos 5:3-5. Ficamos felizes nas dificuldades, porque a dificuldade produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos 4:18-21. Com esperança, Abraão acreditou e não enfraqueceu na fé. Não duvidou da promessa de Deus, pois estava certo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Nós temos que acreditar no que está escrito a nosso respeito. Temos que ter esperança no que Jesus falou para nós, no que está escrito lá na Bíblia, que ele prometeu. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensinamento, para que a paciência e consolação das Escrituras gerem em nós esperança. Ou seja, leiam o que foi escrito, acreditem que foi escrito para você, porque foi, e construa a sua esperança nas verdades de Deus. Fortaleça sua fé com elas, e não com as coisas do mundo, não com expectativas de coisas por vir nesse mundo. Construa fé em Deus. Como escreveu lá o profeta Jeremias em Jeremias 17:7. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Aí você vai estar pronto, como o apóstolo Pedro disse, 1 de Pedro 3,15, estejam sempre prontos para responder com educação e respeito a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse aqui é o diferencial do cristão. O mundo desmorona, mas você não pode ser abalado, porque sua esperança não está nas coisas do mundo. Os seus pés têm que estar firmes nas promessas feitas pelo único Deus verdadeiro, que criou tudo que existe. 1 de Pedro 1:13-21. Estejam prontos e continuem alertas, pondo toda a sua esperança
na bênção que será dada a vocês quando Jesus for revelado. É por meio dele que vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu toda a glória. Assim a fé e esperança que vocês têm ficam firmes em Deus. E para terminar, Romanos 8, 24 e 25. Nessa esperança somos salvos. Mas uma esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, aguardamos com perseverança. E o Espírito Santo nos ajuda com as nossas fraquezas. Então, se enfraquecemos, vamos pedir ajuda a Deus e lembrar da razão da nossa esperança, que é Jesus. Hebreus 12, 2. Conserve os olhos fixos em Jesus, que é o autor da sua fé, e é Ele quem a aperfeiçoa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.